Nós vamos direto para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu vou estar conversando a partir de agora com o doutor Adalberto Rubim, ele que é pneumologista. E o nosso assunto de hoje são as doenças pulmonares raras, como a fibrose pulmonar idiopática, a esclerodermia com acometimento pulmonar e outras doenças pulmonares. Elas são, inclusive, pouco conhecidas e a falta de informações sobre elas refletem aí a demora do diagnóstico correto, que podem levar até 5 anos. Então, para acontecer, a gente aproveita aqui a oportunidade da audiência do nosso programa Canal Saúde para tratar sobre esse assunto. Primeiro eu queria dar uma boa noite aí, agradecer ao doutor Adalberto Rubim pela participação no programa. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, é um prazer estar aqui com você no Canal Saúde e vai ser muito interessante a gente trocar algumas informações. Bom, eu gostaria, inclusive, que o senhor começasse falando quais são os principais pontos dessas doenças e ajudar também a levar essas informações aos nossos telespectadores, no sentido de falar para a gente qual é realmente a importância do diagnóstico precoce e por que ele demora tanto. Bom, nós estamos vivendo num período onde problemas respiratórios cada vez estão mais importantes e mais divulgados essas informações. Ocorre que sintomas de doença respiratória são muito parecidos. A pessoa tem falta de ar, cansaço, tosse, e isso confunde com uma série de problemas até cardíacos. E isso retarda muitas vezes o diagnóstico, que a pessoa pode achar, não, eu estou sedentário, eu estou com sobrepeso, eu já tenho uma certa idade, então esse meu cansaço, digamos, entre aspas, é normal. E isso reflete que a pessoa não está bem. Tem que buscar atendimento, fazer o diagnóstico e tratar, que quanto mais cedo tratar, mais chance de curar e monitorar a doença. Ou seja, o fato dos sintomas serem bem semelhantes, né, ao de outras doenças pulmonares, respiratórias, as mais comuns, por exemplo, acaba dificultando um pouco a questão do diagnóstico, né? Quais são as doenças mais comuns nesse sentido de haver, por exemplo, essa semelhança? Bom, uma doença que você falou no início é a fibrose pulmonar. Ela é uma doença em que o pulmão vai ficando endurecido. Na verdade, vocês devem ter ouvido muito falar desse termo, porque o Covid causa isso, né? Tem muitas pessoas que, infelizmente, vão ao óbito porque o pulmão fica endurecido, não consegue respirar de maneira adequada e aí não entra o oxigênio. Então, essa é uma doença muito frequente. As doenças reumáticas também causam problema pulmonar e isso pode ser detectado por exames que certamente vão nos trazer o diagnóstico dessas doenças. Doutor, quais são as causas, hein? Olha só, as causas, às vezes, se você tem uma doença autoimune, artrite reumatoide, doenças articulares, esclerodermia, elas podem afetar o seu pulmão, podem causar comprometimento. Às vezes, inalação, você sem saber está inalando alguma substância irritante, tóxica para o pulmão. E outras vezes é idiopática, ou seja, não se sabe causa. Simplesmente o pulmão vai ficando inflamado, endurecido e trazendo esses sintomas que a gente está vendo aí. Afeta qualquer pessoa ou existe uma faixa etária mais atingida? A fibrose pulmonar costuma ocorrer em quem tem mais de 60 anos, em pessoas que já fumaram, certo? Então, esse é o tipo de perfil. Já quem tem doença autoimune, aquela doença reumática, acomete mais mulheres jovens. Mas sempre que você tiver um sintoma como esse, respiratório, que está durando muito tempo, você já está um mês com cansaço, tosse, falta de ar, você tem que procurar uma explicação para isso. Sim. Não é comum, as pessoas não têm que conviver com esses sintomas. Aí você vai fazer uma tomografia computadorizada, uma espirometria, que é um exame que você sopra no aparelho, ele mede a capacidade respiratória, e aí vai conseguir identificar a doença e tratar de maneira adequada. Existe diferença entre as próprias doenças raras? Isso, cada doença rara tem um tipo de comportamento, de evolução e de tratamento. Então, é importante você buscar um profissional, né? Então, o pneumologista é um profissional que estuda, que se dedica a isso, ele consegue identificar de maneira precisa qual é a doença, tratar e dar o tratamento mais indicado. Por exemplo, nós temos os chamados antifibróticos, que são medicamentos que bloqueiam a fibrose e fazem com que a pessoa consiga ter uma vida mais próxima do normal possível, né?
Em relação aos tratamentos, doutor Adalberto, o que a gente pode falar hoje, o que nós temos aí de mais avançado? Bom, nós temos desde tratamentos bem simples, que são comprimidos que controlam a fibrose, impedem que ela progride, mas em casos avançados a pessoa precisa de oxigênio, a pessoa precisa de fisioterapia respiratória, muitas vezes a pessoa pode necessitar de um transplante de pulmão, certo? Então, dependendo da doença e do estágio, nós vamos tratar de maneira adequada. Existem medicamentos que, como eu falei, são os antifibróticos, são usados no mundo inteiro, no Brasil já está disponível, e para quem necessitar, a gente vai poder tratar de maneira adequada. Existem fatores de risco que agravam essas doenças? Um deles que todo mundo sabe é o cigarro, né? O tabagismo é um fator de risco para qualquer doença respiratória e cardíaca, né? Então, agora, em época de pandemia, lembrar que é sempre possível você parar de fumar, independente de quanto tempo você fumou, quantas carteiras por dia, procure seu médico, procure atendimento, que a gente consegue lhe ajudar a parar de fumar. Outros fatores de risco são a idade avançada, que certamente o pulmão fica mais envelhecido, pessoas com doenças reumáticas, sempre tem que fazer uma investigação do pulmão, porque as doenças reumáticas podem afetar o pulmão da pessoa e causar dano importante, e outras causas genéticas que a gente ainda não está muito bem a par do que se trata. E com relação à Covid, hein, doutor? O que o senhor dá de orientação aí para a população? Bom, quem tem uma doença respiratória, doença cardíaca, ou diabetes, hipertensão, tem que redobrar os cuidados com distanciamento, com uso de máscara, porque tudo que essa pessoa não pode é ter um Covid junto, né? Então, infelizmente, nós perdemos muitos pacientes que tiveram Covid e já tinham problema pulmonar e o pulmão foi afetado. Então, vacinação total, todo mundo tem que fazer, distanciamento, uso de máscara, por enquanto ainda é necessário, os cuidados com a alimentação, com fazer atividade física e, caso de sintoma, procure seu médico. Olha, eu achei tão importante o senhor falar sobre essa questão do cuidado que a gente deve ter com a atividade física e também com a alimentação, porque é algo que eu venho falando praticamente em todos os programas. Mas quando eu escuto isso de um pneumologista, e eu sei que os meus telespectadores que estão em casa assistindo estão escutando também, eu vou, de certa forma, fazendo com que as pessoas cada vez mais tenham essa consciência do quanto a gente precisa movimentar o corpo, do quanto a gente precisa ter cuidado com a nossa alimentação, porque tudo isso reflete numa melhor qualidade de vida. Porque tem algumas pessoas, viu, doutor, que pensam assim, a Carla só fala sobre isso é tão chato, mas isso é a pura verdade, não é, doutor? Com certeza, Carla. A gente que convive com pacientes enfermos, a gente sabe que o atendimento multidisciplinar é fundamental. Tratar da nutrição, tratar da atividade física, fazer uma fisioterapia quando necessário, tudo isso vai formando um arcabouço que vai dar sustentação ao tratamento que o paciente precisa. Agora, doutor, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora. Ela quer saber em relação à questão de tomografias. Alguns pacientes aqui relatam essa questão, por exemplo, a própria Covid, um dos exames que é pedido é a questão da tomografia, né? Mas tem algumas pessoas que estão muito preocupadas com relação ao exagero no número de tomografias. Como se orienta a população em relação a isso? Olha, fiquem bem tranquilas. Hoje os tomógrafos, todos eles são de baixa intensidade. O nível de radiação é muito pequeno, então não fiquem preocupados. Claro, se você for fazer uma tomografia por semana no decorrer de um ano, a gente sabe que eventualmente vai ter alguma exposição. Mas essas que são feitas eventualmente não tem risco e é o melhor exame, que mostra todo o pulmão, todo como é que estão as vias respiratórias. É muito importante a gente ter acesso a esse exame. Quem teve comprometimento do pulmão e teve a Covid e ficou bem, deve retomar os cuidados pós-Covid, doutor? Quem já teve Covid, hoje a gente já sabe, o nível de imunidade que é criado é bastante grande, né? O nível a chance de uma reinfecção é pequena, né? Mas tem que manter os cuidados. Agora, se você já teve Covid e já fez a vacina, você certamente tem uma boa imunidade. Você, se tiver a doença, vai ter uma forma leve, mas de qualquer maneira mantenha os cuidados. Tá bom então, pois olha, muito obrigada pelas informações, muito obrigada pela entrevista, volte sempre, viu? É um prazer, Carla. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada. Então, todos esses cuidados aí que o doutor Adalberto nos trouxe são bem importantes para a gente cada vez mais ter a consciência que a gente precisa se cuidar, né?